O som suave das rosas caindo no chão do quarto foi o único ruído antes do suspiro de Lisa. Seus olhos, arregalados e assustados no espelho do closet, encontraram os meus por cima do ombro de Todd. Ele se virou, um lampejo de irritação, não de vergonha, em seu rosto bronzeado. Greg, sussurrou Lisa, puxando o lençol com mais força. Você chegou cedo. Todd apenas sorriu de canto, um canto da boca se curvando para cima. Parece que você escolheu um dia ruim para isso, amigo. O 12º aniversário. A expectativa vinha crescendo na mente de Greg há semanas. Um zumbido silencioso de planejamento cuidadoso. Ele era um investidor, meticuloso com os detalhes. E esta noite não seria diferente. Reservou uma mesa no Canlis, garantindo o lugar na janela de canto com vista para o lago Union. Um lugar que Lisa sempre admirou. No porta-malas de sua Ford F-150, acomodada em uma caixa térmica, estava uma garrafa de Cabernet Sauvignon de 1998, uma safra escolhida especificamente por seu caráter robusto e sua leve raridade, assim como o compromisso que ele sentia. E para o grande final, dentro de uma pequena caixa revestida de veludo no bolso do paletó, estavam 2 passagens de primeira classe para Bali, uma viagem que eles haviam planejado por anos, mas nunca haviam conseguido realizar. Este seria o ano deles. Sair do escritório antes das 5 horas era como matar aula, um pequeno prazer ilícito que ele raramente se permitia. A penumbra do final da tarde em Seattle já havia se instalado, pressionando a cidade. Aquele tipo de luz cinzenta que fazia o mundo parecer mais silencioso. A chuva batia em um ritmo constante no teto de sua caminhonete, enquanto ele dirigia pelas ruas familiares de Queen Anne. Os pneus chiavam no asfalto molhado. Ele sentia uma sensação de acerto, uma satisfação tranquila que vinha de executar um plano perfeitamente. As luzes da cidade começaram a brilhar através da luz tênue, refletindo nas poças ao longo da calçada. Sua rua estava tranquila. O trânsito habitual da noite ainda não havia começado. Então ele a viu, um elegante sedã preto, desconhecido, estacionado bem em frente à sua casa de estilo artesanal. Não era o carro de um vizinho, nenhum que ele tivesse visto antes. Uma pequena ruga se formou em sua testa. Ele entrou na garagem, o motor da F-150 desligando com um suspiro ao desligar a ignição. Pegou as rosas vermelhas de caule longo do banco do passageiro, suas pétalas frescas e úmidas. Ele entrou pela garagem, a porta automática fechando-se com um estrondo atrás dele. A casa estava estranhamente silenciosa. Não se ouvia jazz, que era a trilha sonora habitual das tardes de Lisa, nem o murmúrio baixo da televisão vinda da sala de estar. Apenas um silêncio pesado e atento. Ele ficou parado por um instante, as rosas pesadas em sua mão, sentindo o silêncio oprimir-lhe o corpo. Então, vozes distantes vindas do andar de cima. Ele ouviu uma risada leve e familiar. Depois um murmúrio mais profundo e indistinto. Ligação de trabalho, pensou, sentindo os primeiros sinais de alívio no peito. Lisa, sempre a corretora de imóveis dedicada, frequentemente atendia ligações até tarde da noite. Ele foi até a cozinha, com a intenção de colocar as rosas na água antes de subir para surpreendê-la. Sobre a bancada de granito, ao lado de uma xícara de café frio pela metade, estava o celular de Lisa, desatendido, uma raridade. Ele olhou para ele, depois para a pequena mesa redonda da cozinha. 2 taças de vinho estavam ali, meio vazias, e ao lado, uma garrafa de Merlot barato de supermercado. Não era o Cabernet Sauvignon de safra que ele havia trazido para o aniversário deles, nem de longe. Um frio pavor se instalou em seu estômago, um peso opressivo que se expandia a cada batida do seu coração. As vozes no andar de cima mudaram. Não eram mais profissionais. O murmúrio tornou-se mais suave, mais íntimo, pontuado por outra explosão de riso de Lisa, mais alegre desta vez, mais livre. E então, aquele som mais profundo e estranho novamente. Não apenas um murmúrio agora. A voz de um homem, próxima, inconfundível. Cada degrau na escada macia e acarpetada parecia uma subida íngreme. O carpete abafava seus passos, mas sua própria respiração parecia alta no silêncio repentino e ecoante da casa. Ele chegou ao patamar. A porta do quarto estava entreaberta, um filete de luz vazando para o carpete do corredor. Ele podia ver um reflexo no grande espelho emoldurado da porta do armário, captando o ângulo perfeito. 2 figuras. O braço de um homem em volta de Lisa. As rosas, frescas e substanciais momentos antes, agora pareciam estranhas, repentinamente pesadas,
depois leves como uma pluma ao escorregarem de seus dedos dormentes. Aterrissaram com um baque suave e abafado no tapete de pelo alto. Ele empurrou a porta. O rangido da dobradiça um pequeno protesto na repentina quietude do quarto. Os olhos de Lisa, arregalados e assustados, encontraram os dele no espelho antes que ela se virasse, puxando o lençol até o queixo, o rosto empalidecendo. Todd, bronzeado e ostentando aquele tipo de barba por fazer que parecia ter sido cuidadosamente cultivada, olhou para ele da cama. Não havia vergonha em seus olhos, apenas um lampejo de algo que parecia irritação. Greg, Lisa ofegou, com a voz fraca e rouca. Você chegou cedo em casa. A pura banalidade da situação, a banalidade dela, doeu mais do que qualquer acusação. Quem é? A voz de Greg, um fio fino esticado ao máximo, surpreendeu-o com sua firmeza. Por dentro, um tremor começou, uma vibração profunda que abalou os alicerces de tudo o que ele pensava conhecer. Lisa estremeceu, mas logo se recompôs, puxando o lençol para cima. Este é o Todd, disse ela com uma calma perturbadora na voz, como se estivesse apresentando um novo colega em um piquenique da empresa. Todd, este é meu marido, Greg. Todd, completamente exposto e flagrado, teve a audácia de acenar com a cabeça, um leve, quase imperceptível movimento do queixo. E aí, cara? Murmurou, desviando o olhar, evitando o contato visual direto com Greg. A naturalidade do gesto, a completa ausência de um pedido de desculpas, atingiu Greg com uma frieza impressionante. Lisa, sempre profissional, começou rapidamente. Todd é um cliente. Ele está procurando uma cobertura no centro da cidade. E nós estávamos apenas... Deixa pra lá. Greg a interrompeu. O fio dentro dele se rompeu. Ele sentiu um estalo agudo e limpo em algum lugar profundo do peito. Eu não preciso do roteiro. O choque inicial de Lisa, um leve tremor em seu rosto, transformou-se em uma irritação familiar, um leve aperto ao redor da boca. Greg, você está exagerando. Não é o que parece. Seu tom insinuava que ele estava sendo irracional, até infantil. Greg soltou uma risada, um som bruto e primitivo que lhe escapou à garganta. Mal o reconheceu como sendo o seu próprio. Não é o que parece, gesticulou. Um movimento amplo que abrangia os lençóis amassados, as roupas jogadas, a prova palpável e inegável da traição. Você está falando sério? Isso é exatamente como é a aparência. Todd pigarreou, um som baixo e desajeitado. Ele pegou as calças, que estavam jogadas sobre uma cadeira perto da janela. Acho que já devia ir. Sim, você deveria, concordou Greg com a voz repentinamente calma e monótona. E levá-la com você. Os olhos de Lisa, arregalados e incrédulos, fixaram-se nele. O quê? Vocês me ouviram? Repetiu Greg, cada palavra deliberada, esculpida no gelo. Arrumem suas coisas e vão embora. Os dois. Lisa tentou uma abordagem diferente, um tom mais suave e conciliador, como se estivesse acalmando um bêbado agressivo. Ora, Greg, seja razoável. As pessoas cometem erros. Os casamentos passam por momentos difíceis, você sabe disso. Ela tentou encontrar o olhar dele, buscando um lampejo do homem que conhecia, aquele que cederia, que perdoaria. Quanto tempo? Greg a interrompeu novamente, a pergunta pairando no ar como um peso enorme. Ela desviou-o o olhar, fixando-o na parede oposta, numa gravura emoldurada que ele lhe comprara em Santa Fé. Não é importante. 6 meses, disse Todd, com uma voz surpreendentemente firme enquanto apertava o cinto. Ele olhou para Lisa, que o fuzilou com o olhar. Todd apenas deu de ombros. O quê? Ele merece saber. 6 meses. O número atingiu Greg como um soco no estômago. 6 meses de mentiras, de encontros falsos, de noites em claro e desculpas esfarrapadas. 6 meses dele acreditando nela, confiando nela, planejando o aniversário de casamento. O pensamento deixou um gosto amargo na boca, um nó gelado no estômago. Saiam daqui, repetiu Greg, afastando-se da porta e abrindo caminho. Sua voz era baixa, sem qualquer inflexão. Vocês têm 30 minutos para arrumar as malas. Greg, isso é ridículo. Isso é meu de casa também. Você não pode simplesmente me expulsar, protestou Lisa com um tom áspero na voz. Ela puxou o lençol com mais força, como se fosse um escudo. Na verdade, posso sim, respondeu Greg com o olhar firme. A casa está no meu nome. A hipoteca está no meu nome. Legalmente, você é apenas uma convidada. Seu convite está revogado. Ele se lembrou dos primeiros anos depois que o negócio de vendas online dela fracassou.
levando consigo seu score de crédito. Eles haviam concordado em colocar tudo apenas no nome dele, só até as coisas se estabilizarem. Uma medida temporária, que ao que parecia se tornara permanente. Você não se atreveria, sibilou Lisa, a raiva substituindo os últimos vestígios de choque. Eu moro aqui há 5 anos. Eu decorei este lugar. Eu escolhi as cores da tinta, os móveis. E eu já paguei metade da hipoteca em dinheiro vivo, sem deixar nenhum comprovante, lembrou Greg com a voz monótona. Para o banco e para a lei, esta propriedade é minha. A menos que você queira que eu chame a polícia por invasão de propriedade, comece a arrumar suas coisas. Todd, agora completamente vestido, com a camisa abotoada de forma irregular, pegou o relógio na mesa de cabeceira. Vou esperar no carro, murmurou, já se dirigindo para a porta, ansioso para escapar. Não, você fica e ajuda ela a arrumar as malas, ordenou Greg, encarando Todd fixamente. Já que você está tão interessado no que é meu. Os próximos 30 minutos pareceram uma eternidade. Greg ficou parado no corredor, encostado na parede fria, observando Lisa atravessar o quarto, juntando suas coisas. Seu rosto estava banhado em lágrimas, com o rímel borrado nas bochechas. Ele não conseguia distinguir se eram lágrimas de remorso, arrependimento ou simplesmente de pura raiva por ter sido pega. Ela enfiava as roupas nas malas de qualquer jeito, seus movimentos bruscos e frustrados. Todd, um tanto desajeitado, percorria o quarto recolhendo objetos espalhados, com os olhos fixos no chão, na cômoda, em qualquer coisa, menos em Greg. Juntou a coleção de perfumes e loções caras dela, colocando-os em uma nécessaire. Pegou até mesmo um pequeno porta-retratos de prata da mesa de cabeceira, uma foto de Greg e Lisa da lua de mel em Maui, e entregou a ela. Lisa o pegou, lançou-lhe um olhar fugaz e venenoso e o jogou em uma mochila sem cerimônia. O tilintar das joias caindo em uma caixa foi o som mais alto da casa, um pequeno protesto metálico contra o silêncio. Quando finalmente se preparavam para partir, com as malas enfileiradas junto à porta como testemunhas silenciosas e acusadoras, Lisa se virou e se aproximou de Greg. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia um lampejo de teimosia e determinação. Greg, por favor, disse ela, com a voz rouca. Podemos resolver isso. 12 anos não deveriam terminar assim, não depois de tudo. Greg olhou para ela então, olhou verdadeiramente para a mulher em torno da qual havia construído sua vida, a mulher cujo rosto fora a primeira coisa que ele via todas as manhãs por mais de uma década. Ele procurou por um lampejo de amor, de conexão, de história compartilhada, mas não sentiu nada, apenas um vazio vasto e frio onde essas emoções deveriam estar. Era como olhar para um estranho ou para uma pintura que ele outrora admirara, mas que agora lhe parecia completamente desprovida de significado. Acabou no momento em que você decidiu que nossos votos não significavam nada, disse ele com a voz calma e sem paixão. Acabou toda vez que você olhou nos meus olhos e mentiu. Acabou há 6 meses. Só estamos oficializando agora. Ele se virou, caminhou até a porta da frente e a manteve aberta. A chuva finalmente havia parado, deixando o ar lá fora pesado e úmido, com cheiro de terra molhada e fumaça de escapamento. Os postes de luz lançavam um brilho amarelo sobre o pavimento reluzente. Todd, agora completamente vestido e com uma expressão tão desconfortável quanto a de um ladrão pego em plena luz do dia, rapidamente colocou as 2 malas grandes de Lisa e uma mochila no porta-malas de seu sedã preto. Ele evitou o olhar de Greg, fechando o porta-malas com um baque abafado. Lisa estava parada na varanda, uma figura pequena na penumbra, as chaves de casa ainda apertadas na mão. Seus ombros estavam caídos e por um breve instante uma tênue sombra de pena quase tocou Greg. Quase. O que eu devo fazer agora? Perguntou ela, a voz quase um sussurro, fina e perdida. Esse não é mais o meu problema, respondeu ele, estendendo a mão e gentilmente, mas com firmeza, pegando as chaves da palma aberta dela. O metal ainda estava quente do toque dela. Você fez a sua escolha. Agora viva com as consequências. Ele os observou partir. O motor do sedã ronronou ao ganhar vida. Os faróis cortando o ar úmido da noite. Arrancou da calçada, fazendo a curva, suas lanternas traseiras desaparecendo na escuridão. Greg fechou a porta, o clique da fechadura ecoando na casa agora profundamente silenciosa. Ele se encostou na porta, esperando pelo inevitável colapso, pela dor dilacerante, pela onda de desespero que deveria seguir um desfecho como aquele. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, ele sentiu uma estranha e inquietante libertação,
um peso que ele nem sabia que carregava, um fardo silencioso de expectativas e falsas realidades, finalmente havia sido aliviado. O ar na casa, momentos antes pesado com verdades não ditas, agora parecia mais leve, quase respirável. Ele subiu as escadas, seus passos ecoando no silêncio. Desfez a cama com precisão metódica, tirando os lençóis, o edredom, as fronhas. Juntou tudo num amontoado apertado, uma parte raivosa e amargurada dele imaginando uma fogueira, um fogo purificador para expurgar a mancha. Então, abriu todas as janelas do quarto, deixando o ar fresco e úmido da noite entrar, expulsando o cheiro pesado e rançoso da traição. As cortinas se abriram, um suspiro silencioso e purificador. Lá embaixo, ele se serviu de uma generosa dose de uísque escocês, o líquido âmbar brilhando sob a luz fraca da cozinha. Ignorou a sala de estar, optando por sentar-se na pequena varanda coberta. Observou as luzes distantes da cidade de Seattle cintilarem como joias espalhadas na tela escura da noite, um panorama silencioso e brilhante. Deu um longo e lento gole no uísque, a ardência uma distração bem-vinda, e se perguntou, com uma curiosidade tranquila e distante, o que viria a seguir. Na manhã seguinte, o caos começou. Greg acordou com a vibração insistente do celular na mesa de cabeceira. Pegou-o, os olhos ainda pesados de um sono que fora mais de exaustão do que de descanso. A tela piscava, testemunhando a tempestade, uma enxurrada de mensagens de texto e de voz de Lisa. Sentou-se, sentindo a nova quietude da casa o envolver. Ele as ouviu, uma após a outra, um desfile de emoções cruas. Primeiro, súplicas. A voz dela, fina e rouca, implorando para que ele reconsiderasse, prometendo mudar, jurando que fora um erro. Depois, pedidos de desculpas, misturados à amarga autocomiseração que ele conhecia tão bem. Isso rapidamente deu lugar à raiva, a voz dela atingindo um tom estridente, acusando-o de crueldade, de abandoná-la, de ser insensível. Finalmente, ameaças. Ameaças de tirar tudo dele, de arruinar sua reputação, de fazê-lo se arrepender. Ele ouviu cada uma, o rosto impassível, um observador silencioso da tempestade. Quando a última mensagem de voz terminou, ele simplesmente abriu seus contatos, encontrou o nome dela e bloqueou o número. O silêncio que se seguiu foi imediato, profundo. A segunda onda chegou uma hora depois, dessa vez por meio de amigos em comum. Seu telefone vibrou com ligações e mensagens, vozes que ele reconheceu, todas carregadas de preocupação. Greg, acabei de falar com a Lisa, está tudo bem? Você está se precipitando, cara? Casamentos são difíceis, sabe? Talvez você devesse conversar com ela. Ele quase conseguia ouvir a narrativa cuidadosamente construída por Lisa, pintando-se como a vítima, a esposa de coração partido, abandonada pelo marido irracional e raivoso. Ele já esperava por isso, sabia como ela agia. Na noite anterior, depois que o choque inicial passou e o uísque suavizou os efeitos mais cortantes da realidade, ele estava sentado à mesa da cozinha, com os dedos pairando sobre o laptop. Redigiu um único e-mail conciso para seus amigos e familiares mais próximos. Sem emoção, sem floreios. Apenas a verdade nua e crua. Lisa e eu estamos nos separando. Descobri que ela estava tendo um caso com um cliente, Todd Jenkins, em nossa casa. Pedi que ambos fossem embora. Não haverá como resolver isso. Peço desculpas pelo choque que isso possa causar e solicito a compreensão de todos enquanto lido com este momento difícil. Ele clicou em enviar e fechou o laptop, uma sensação silenciosa de finalidade o invadindo. Agora, enquanto seus amigos ligavam, uma onda contrária de apoio começou a surgir. Mensagens de texto de antigos colegas da faculdade, e-mails de sua irmã, uma ligação de seus pais, suas vozes embargadas pelo choque e por uma compreensão silenciosa. Sempre gostamos da Lisa, disse sua mãe com a voz tensa, mas sempre soubemos que você merecia coisa melhor, filho. Ele percebeu a grande diferença entre o teatro emocional de Lisa, seus apelos dramáticos à piedade e sua própria abordagem calma e objetiva. Não se tratava de ganhar um concurso de popularidade, tratava-se de expor a verdade de forma clara e sem floreios. Ele passou os dias seguintes atordoado, realizando suas tarefas no trabalho mecanicamente. Seus colegas, um grupo geralmente barulhento, foram compreensivos, mas cautelosos, com vozes mais suaves e olhares de compaixão. Seu chefe, o Sr. Henderson, um homem conhecido por seu temperamento equilibrado e mente afiada,
o chamou para uma conversa particular no início da semana. Greg, disse ele em voz baixa, eu entendo que as coisas estão complicadas em casa. Tire o tempo que precisar. Podemos redistribuir algumas de suas contas por um tempo. Você precisa se concentrar em si mesmo agora. A compreensão foi um conforto silencioso. Ele iniciou o processo prático de romper os laços. Primeiro, as fechaduras. Ligou para um chaveiro local logo na manhã seguinte, observando enquanto os mecanismos antigos eram substituídos por novos de latão desconhecidos para ele. O clique da nova fechadura, a sensação sólida da nova chave em sua mão, foi mais um pequeno passo decisivo. Em seguida, contratou um serviço de limpeza, uma faxina completa. Deu ênfase ao quarto, um pedido discreto para a limpeza mais profunda possível, para que o cheiro de outro homem fosse banido. Ele começou a examinar seus documentos financeiros, um hábito meticuloso adquirido por conta de sua profissão. Antecipava uma batalha judicial complicada e prolongada e queria estar preparado. Tirou extratos antigos de contas conjuntas, registros de cartões de crédito, anotações da fracassada loja online de Lisa, aquela que havia destruído seu score de crédito e levado a que tudo fosse parar em seu nome. Pilhas de pastas, extratos bancários, declarações de imposto de renda. Cada documento, cada número, era um fio na intrincada tapeçaria de sua vida compartilhada, agora se desfazendo, se desfazendo. Ele descobriu uma pequena e inesperada emoção em desvencilhar sua vida da dela, em separar os fios. Era como capinar um jardim, removendo metodicamente as plantas invasoras que sufocavam as mais saudáveis, abrindo espaço para que algo novo crescesse, algo puro e seu. Uma semana depois da partida de Lisa e Todd, o telefone de Greg tocou com um número desconhecido. A pessoa que ligou identificou-se como um advogado representando Lisa. A voz era calma, profissional e totalmente desprovida de emoção. Ele expôs as exigências de Lisa, uma pensão alimentícia substancial, uma parte significativa dos bens do casal e metade do valor da casa. Lisa, afirmou o advogado, alegava ter contribuído financeira, emocional e conjugalmente para os 12 anos de casamento e, portanto, tinha direito a uma divisão justa. Greg ouviu atentamente com uma sensação de indignação distante crescendo dentro dele. Encerrou a ligação e imediatamente contatou o Sr. Evans, um advogado de divórcio altamente recomendado por um colega. O Sr. Evans era um homem pragmático, um típico morador do meio-oeste americano que havia transplantado sua abordagem direta para a cidade. Seu escritório era organizado, minimalista e funcional, assim como ele próprio. O Sr. Evans, com os óculos na ponta do nariz, revisava os registros financeiros meticulosamente organizados de Greg, com as sobrancelhas franzidas em concentração. Muito bem, Greg, disse ele, batendo uma caneta em uma planilha. Esta é uma contabilidade impecável, muito completa. O fato de a casa estar somente em seu nome é uma vantagem significativa. Esta documentação comprova plenamente a sua propriedade. Ele fez uma pausa, olhando por cima da armação dos óculos. As alegações dela de contribuições em dinheiro para a hipoteca, sem qualquer comprovação documental, serão extremamente difíceis de provar, principalmente quando comparadas aos seus pagamentos documentados. Ele então mencionou o histórico de Lisa, seu negócio de varejo online falido, a subsequente falência e a consequente baixa pontuação de crédito que levou ao acordo inicial de colocar tudo em nome de Greg. Isso pinta um retrato, observou o Sr. Evans, de alguém com um histórico de má administração financeira. Isso será relevante se ela tentar reivindicar uma parte maior com base em supostas contribuições financeiras. Ele recostou-se na cadeira. E claro, ao amante, Todd, se você quisesse entrar com um pedido de divórcio litigioso, o que é raro neste estado e geralmente não vale o custo emocional, ele poderia ser chamado como testemunha, Greg ponderou. A ideia de arrastar Todd e Lisa para um escândalo público por sua traição, de expor todos os detalhes sórdidos, lhe parecia desagradável. Ele não queria uma briga prolongada e confusa. Queria um rompimento limpo, rápido e decisivo. Não, disse ele balançando a cabeça. Não quero buscar culpados pelo caso em si. Só quero garantir que ela receba exatamente o que lhe é devido por lei, e nada mais. Nem um centavo além do que a lei determina. Ele não buscava vingança, apenas justiça. Ele e o Sr. Evans passaram a hora seguinte elaborando uma estratégia. Foi um exercício frio e calculado de proteção legal,
com foco em garantir a segurança do patrimônio de Greg e em verificar e contestar minuciosamente as alegações exageradas de Lisa. O Sr. Evans tinha uma postura calma e confiante que incutiu em Greg um senso de desafio controlado. A oferta inicial do advogado de Lisa chegou alguns dias depois, um envelope grosso repleto de exigências que eram, como disse o Sr. Evans, agressivas, para dizer o mínimo. O acordo proposto teria arruinado financeiramente Greg, forçando-o a vender a casa, liquidar seus investimentos e pagar uma quantia mensal substancial que o deixaria com pouco para reconstruir sua vida. Era uma tentativa de intimidação, de usar a emoção e a culpa para obter um pagamento rápido e vantajoso. O maxilar de Greg se contraiu enquanto ele lia os números. "Rejeite", instruiu ao Sr. Evans com voz firme. "Rejeite imediatamente. Não vou me deixar intimidar." Ele estava pronto para uma batalha legal, onde os fatos e os registros meticulosos que mantinha falariam por si mesmos. Não se tratava apenas de dinheiro, tratava-se de princípios. Ele se lembrava do desespero de Lisa por dinheiro, das vezes em que ela o procurava pouco antes de uma reunião importante com um cliente ou de uma nova oportunidade de investimento para seu negócio em dificuldades, sempre precisando de uma injeção de capital, sempre com uma vaga promessa de pagamento. Essas lembranças alimentavam sua determinação. Sabe, a vida nos prega peças e às vezes a única maneira de superá-las é persistir e lutar pelo que é seu. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A troca de acusações legais transformou-se numa dança burocrática exaustiva. E-mails voavam entre o Sr. Evans e o advogado de Lisa, repletos de declarações financeiras, contrapropostas e intermináveis pedidos de mais documentos. O advogado de Lisa continuava a insistir em exigências agressivas, ignorando obstinadamente a realidade financeira apresentada pelo advogado de Greg, como se o mero volume pudesse distorcer os fatos. Era como gritar no vazio, esperando um eco que nunca chegava. Greg, no entanto, começou a notar mudanças sutis entre seus amigos em comum. Convites para brunch de casais que antes eram extremamente leais, a Lisa passaram a incluir apenas Greg. Os sorrisos educados que ele recebia no supermercado dos vizinhos que Lisa havia conquistado agora pareciam mais suaves, tingidos de uma discreta compaixão. Ele começou a ouvir sussurros, fragmentos de conversas ouvidas na academia ou na cafeteria do bairro. Sussurros sobre as dificuldades financeiras crônicas de Lisa, sobre seus empreendimentos que sempre pareciam exigir capital inicial de diversas fontes cada vez mais desesperadas. Esses fragmentos começaram a se juntar na mente de Greg. Ele começou a juntar momentos do passado deles, pequenas inconsistências que havia ignorado na época, a necessidade repentina e urgente de Lisa por grandes quantias em dinheiro, sempre pouco antes de um grande negócio ou uma nova oportunidade. Suas explicações vagas, quase evasivas, sobre por que seus negócios anteriores haviam inexplicavelmente fracassado, apesar de suas estratégias supostamente brilhantes. Ele se lembrou de uma conversa específica meses atrás, em que ela havia mencionado casualmente um novo cliente que estava ajudando a investir em um imóvel, uma quantia substancial, algo que lhe pareceu estranho mesmo naquela época, uma pequena pontada de desconforto que ele havia reprimido. Sua própria natureza meticulosa, aprimorada por anos no setor bancário de investimentos, entrou em ação. Ele não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais por trás disso. Começou a pesquisar os negócios imobiliários que Lisa supostamente havia fechado, cruzando nomes, endereços e datas de transação com registros públicos. Passava as noites debruçado sobre bancos de dados de impostos prediais, sites de avaliadores de imóveis e artigos arquivados de notícias financeiras. Ele encontrou um padrão, não em todos os negócios, mas em um número significativo deles. Clientes com tipos específicos de carteiras de investimento, geralmente pessoas mais velhas ou com menos experiência financeira, que pareciam ter liquidado repentinamente outros ativos para investir nos imóveis que Lisa vendia. Os valores dos imóveis eram frequentemente inflacionados, os retornos prometidos suspeitamente altos e a papelada complexa. Era um eco fraco e perturbador dos tipos de esquemas financeiros sobre os quais ele havia visto alertas em seu próprio treinamento profissional. Ele começou a suspeitar que o negócio imobiliário dela poderia ser uma fachada,
ou pelo menos um veículo, para algo muito mais predatório. Era um pensamento frio e calculado, mas as peças se encaixavam perfeitamente. Durante a reunião seguinte, ele compartilhou suas crescentes suspeitas com o Sr. Evans. O Sr. Evans ouviu pacientemente com uma expressão impassível. Greg, disse ele finalmente, eu entendo o impacto emocional que isso está causando. É natural buscar explicações, até mesmo suspeitar do pior, mas precisamos de provas concretas. Especulações, especialmente quando tingidas de vingança, não se sustentarão em um tribunal. Inicialmente, ele as descartou como especulações vingativas, um homem desprezado tentando encontrar novas maneiras de ferir. Mas a apresentação calma e factual de Greg, completa com datas e referências a registros públicos, pareceu convencê-lo ligeiramente. Ainda assim, admitiu o Sr. Evans, não custaria nada pedir à minha assistente jurídica que investigasse mais a fundo alguns desses registros públicos que você mencionou, só para descartar essa possibilidade, para nossa tranquilidade. Então Lisa começou a ligar diretamente para Greg novamente, ignorando o protocolo dos advogados. Suas ligações eram cada vez mais desesperadas, sua voz oscilando entre súplicas e ameaças, revelando uma verdadeira precariedade financeira muito mais grave do que até mesmo as suspeitas dele sugeriam. Greg, você não pode fazer isso comigo, ela gritou certa noite. Eu não tenho nada, você está me deixando sem nada. Então, uma mudança de tom. E eu sei coisas sobre o seu escritório, sabia? Coisas que podem lhe causar muitos problemas. Pense na sua reputação. Greg manteve a calma. A cada vez ele a lembrava, com a voz firme e serena, que toda a comunicação deveria ser feita por meio de seus advogados. Ele desligou. Sentiu uma determinação fria e inabalável se solidificar dentro de si. Não se tratava mais apenas de seu casamento fracassado. Era algo maior, algo que parecia uma obrigação moral silenciosa. Era uma questão de justiça. Alguns dias depois, o Sr. Evans ligou para Greg. Seu tom já não era desdenhoso, mas sério, permeado por uma discreta preocupação. Greg, começou ele, minha assistente jurídica investigou aqueles registros públicos que você mencionou. Você tinha razão em suspeitar. Há alguns sinais de alerta claros, especialmente em relação às estratégias de investimento de Lisa com alguns de seus antigos clientes. Ele explicou os detalhes, uma complexa teia de compra e venda rápida de imóveis, empréstimos com juros altos e revendas velozes que pareciam ter como objetivo mascarar problemas subjacentes em vez de gerar lucro legítimo. Não é definitivo, continuou o Sr. Evans, mas parece que ela pode estar administrando um esquema semelhante ao de Ponzi ou, no mínimo, se envolvendo em práticas de investimento imobiliário altamente antiéticas e potencialmente ilegais. O tipo de coisa em que clientes mais antigos são atraídos por promessas de retornos rápidos, e então o dinheiro deles é usado para pagar investidores anteriores ou simplesmente desviado para os próprios bolsos dela. O advogado então propôs um plano, sua voz assumindo uma precisão clínica. Precisamos de provas concretas, Greg. Registros públicos são uma coisa, mas precisamos dela gravada. Em suas próprias palavras, precisamos armar uma cilada, uma operação secreta. Eles decidiram usar um novo cliente para abordar Lisa, alguém que se encaixasse no perfil de seus alvos típicos. Abastado, ávido por retornos rápidos e um pouco ingênuo. Greg imediatamente pensou em Ken. Ken era um velho amigo da família, um fazendeiro aposentado de uma pequena cidade no leste de Washington que havia vendido recentemente seus vastos campos de trigo por uma quantia considerável. Ele estava procurando investir suas economias, um pouco perdido no mundo acelerado das finanças de Seattle, mas confiável e discreto. Ken é perfeito, confirmou Greg, com uma expressão sombria se formando em seus lábios. Ele confia em mim plenamente e é exatamente o tipo de alvo que ela escolheria. Ken, um homem de integridade discreta, rosto marcado pelo tempo e olhar firme, concordou em ajudar. O Sr. Evans o orientou cuidadosamente, explicando os aspectos legais, os riscos e as informações específicas que precisavam obter. Ken então contatou Lisa, usando o pretexto de que Greg havia mencionado de passagem, por meio de amigos em comum, que Lisa tinha uma oportunidade imperdível que poderia lhe interessar. A menção do nome de Greg, aliada à perspectiva de um investimento lucrativo, foi suficiente. Lisa, desesperada por novo capital e ansiosa para reforçar suas finanças em ruínas, mordeu a isca com entusiasmo.
Ligou para Ken em menos de 1 hora, sua voz transbordando charme profissional, marcando uma reunião. O desespero era palpável em sua ansiedade, um contraste gritante com suas ameaças e súplicas anteriores. O Sr. Evans garantiu que a reunião seria realizada em um local público, um restaurante tranquilo e sofisticado, conhecido por seus reservados discretos e iluminação baixa, o local habitual de Lisa para almoços com clientes. Mais importante ainda, o restaurante seria discretamente equipado com aparelhos de gravação de áudio e vídeo, tudo estritamente legal, dadas as circunstâncias e com o consentimento de Ken. Greg sentiu uma estranha mistura de apreensão e uma satisfação sombria. Não era vingança, dizia a si mesmo, embora uma parte dele reconhecesse o prazer obscuro de inverter os papéis. Não, tratava-se de deter uma predadora. Tratava-se de fazer justiça por aqueles que ela já poderia ter prejudicado e por aqueles que certamente prejudicaria no futuro. A reunião foi marcada para a tarde da terça-feira seguinte. Kane recebeu instruções para demonstrar grande interesse em um investimento específico de alto rendimento e baixo risco. Um daqueles discursos vagos e bons demais para serem verdade que Lisa costumava usar. Ele deveria pressioná-la para obter detalhes sobre como os retornos eram gerados, fazer as perguntas que um investidor cauteloso faria, levando-a a expor os mecanismos do seu esquema. Greg trabalhou em estreita colaboração com o Sr. Evans e Ken, refinando a estratégia e analisando possíveis perguntas e respostas. Eles ensaiaram cenários, antecipando as evasivas de Lisa, seu charme e suas manipulações sutis. Cada detalhe foi meticulosamente planejado, cada ângulo possível considerado. A armadilha estava armada. O dia da reunião chegou sob um céu tão cinzento e indiferente quanto o próprio processo legal. Greg e o Sr. Evans estavam sentados num sedã discreto estacionado a um quarteirão do restaurante, o murmúrio abafado de uma transmissão de áudio oculta preenchendo o carro. Ken, calmo e sereno, entrara no restaurante alguns minutos antes, com um fio discreto escondido sob a camisa. Lá dentro, Ken encontrou Lisa já sentada, com toda a pinta de uma corretora de imóveis bem-sucedida. Estava impecavelmente vestida, com um lenço de seda elegantemente amarrado, exalando sua confiança habitual e um sorriso ensaiado nos lábios. Trocaram gentilezas, a conversa fiada um prelúdio para o evento principal. A conversa transcorreu exatamente como planejado. Lisa, com sua voz suave e persuasiva, iniciou sua apresentação, detalhando uma oportunidade de investimento exclusiva em um portfólio de imóveis de alto rendimento. Ela falou sobre retornos garantidos, risco mínimo e o tipo de renda passiva que atraía alguém que buscava assegurar sua aposentadoria. Ken, desempenhando seu papel perfeitamente, assentiu, ouviu atentamente e demonstrou o entusiasmo apropriado. Então, ele começou a insistir, de forma sutil a princípio, perguntando sobre a origem do capital, os imóveis específicos, como os retornos eram tão consistentemente altos em um mercado tão volátil. As respostas de Lisa tornaram-se cada vez mais vagas, repletas de jargões e evasivas. Ela desconversou, o sorriso ficando um pouco mais tenso, o olhar desviando-se ocasionalmente. Finalmente, inclinou-se para a frente, baixando a voz, e ofereceu a Ken um acordo especial, uma participação maior nos lucros, caso ele investisse uma quantia substancial imediatamente, antes que a oportunidade se encerrasse. E então, o momento que todos esperavam. Ela mencionou, quase casualmente, que o investimento inicial dele seria usado para pagar os clientes existentes que aguardavam seus retornos trimestrais, mas que ela reinvestiria os lucros no próximo ciclo. As palavras pairaram no ar, condenatórias e claras. Ela havia, na prática, confirmado uma estrutura semelhante à de um esquema Ponzi, usando dinheiro novo para pagar dívidas antigas. A um sinal previamente combinado, uma leve pigarreada, Ken se desculpou e foi ao banheiro. Greg e o Sr. Evans trocaram um olhar rápido e significativo. A transmissão de áudio confirmou tudo o que precisavam. Imediatamente saíram do carro e entraram no restaurante. O coração de Greg batia forte e lento contra as costelas. Eles foram direto para a mesa de Lisa. Ela ergueu os olhos, o sorriso ainda presente da conversa com Ken. Seu rosto empalideceu ao ver Greg, e então percebeu a expressão severa e inflexível do Sr. Evans. O sangue pareceu fugir de seu rosto, deixando-o com uma palidez doentia.
Sem dizer uma palavra, o Sr. Evans enfiou a mão no bolso do paletó e colocou um pequeno gravador, quase imperceptível, sobre a mesa, bem entre a taça de vinho meio vazia de Lisa e o prato de pão intocado. Tudo o que você acabou de dizer, Lisa, afirmou ele calmamente, sua voz cortando o suave murmúrio do restaurante. Foi gravado. Lisa ficou atônita, com a boca ligeiramente aberta. Então, o choque deu lugar a uma tentativa desesperada de blefar. Do que você está falando? Sibilou com os olhos percorrendo o restaurante. Isso é assédio. Vou chamar a polícia. Já temos, Lisa, respondeu o Sr. Evans com voz monótona. Temos provas de fraude, apropriação indébita de fundos de clientes, operação de um esquema de investimento não registrado. Em seguida, apresentou um resumo conciso e condenatório, fazendo referência à documentação que haviam reunido, os registros públicos, o histórico de seus negócios falidos, o histórico financeiro de clientes anteriores que espelhavam a situação de Ken. A fachada cuidadosamente construída por Lisa desmoronou completamente. Seus olhos se arregalaram, um olhar selvagem e de pânico tomando conta de seu rosto. Ela gritou, um som agudo e gutural que cortou a atmosfera polida do restaurante. Com um movimento brusco do braço, derrubou sua taça de vinho, espalhando o líquido tinto sobre a toalha de mesa branca. Ela se lançou da cadeira, tentando fugir. Os funcionários do restaurante, já alertados pela confusão, intervieram rapidamente, bloqueando seu caminho. Em instantes, 2 policiais que aguardavam discretamente do lado de fora entraram e se aproximaram da mesa. Lisa foi presa imediatamente, seus apelos de inocência rapidamente se transformando em ameaças desesperadas e guturais contra Greg assim que as algemas se fecharam. Você vai se arrepender disso, Greg. Está me ouvindo? Você vai se arrepender disso! Ela gritou, com a voz rouca e o rosto distorcido pela fúria e pelo medo. Greg observou-a sendo levada embora, a cena caótica contrastando fortemente com a dignidade silenciosa que ele mantinha. Não sentiu triunfo, nenhuma onda de vingança. Apenas uma sensação cansada e profunda de inevitabilidade. Os noticiários locais cobriram a prisão de Lisa, seu rosto estampado em telas e jornais, a história detalhando um esquema de fraude imobiliária que durou vários anos. Todd Jenkins, seu amante, também foi implicado, tendo se beneficiado de alguns de seus esquemas, embora seu papel fosse menos direto, mais o de cúmplice do que o de mentor. Greg forneceu provas cruciais, seus registros meticulosos se tornando a espinha dorsal da acusação. O processo de divórcio, desprovido de qualquer carga emocional, terminou de forma rápida e limpa. Lisa foi condenada por múltiplas acusações de fraude e furto qualificado. Greg compareceu à sua sentença, observando-a, pequena e abatida no tribunal, um contraste gritante com a mulher confiante e encantadora que um dia o cativara. Ele sentiu uma pontada de tristeza, não pelas escolhas dela, mas pelo desperdício, pela pessoa que ela poderia ter sido. A casa em estilo Queen Anne, a casa dele, finalmente parecia limpa, completamente purificada e renovada. Mas guardava muitas lembranças, muita dor. Ele a vendeu. Comprou um lugar menor e mais aconchegante nos arredores da cidade, longe da agitação urbana, com um quintal tranquilo dominado por um robusto carvalho. Adotou um cachorro resgatado, um terrier desgrenhado chamado Gus, que se tornou seu fiel companheiro em longas caminhadas contemplativas. Greg começou a namorar novamente, com cautela, aprendendo a confiar aos poucos, permitindo que conversas honestas reconstruíssem a conexão. Encontrou consolo em prazeres simples, o rabo abanando de Gus, o conforto tranquilo de sua nova rotina, o som da chuva em seu novo telhado. A libertação que sentiu naquela primeira noite não era apenas raiva, era a liberdade de construir uma vida baseada na honestidade. O caso havia destruído seu mundo, mas também o forçou a reconstruí-lo sobre uma base mais forte e verdadeira. Ele pagou o preço de um coração partido, mas Lisa pagou um preço muito maior por sua decepção. A mentira, ele aprendeu, podia criar raízes facilmente, mas no fim, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, trazendo consigo dor e a chance de um novo começo, honesto. Os noticiários locais cobriram a prisão de Lisa, seu rosto estampado em telas e jornais, a história detalhando um esquema de fraude imobiliária que durou vários anos. Todd Jenkins, seu amante, também foi implicado, tendo se beneficiado de alguns de seus esquemas, embora seu papel fosse menos direto, mais o de cúmplice do que o de mentor.
Greg forneceu provas cruciais, seus registros meticulosos se tornando a espinha dorsal da acusação. O processo de divórcio, desprovido de qualquer carga emocional, terminou de forma rápida e limpa. Lisa foi condenada por múltiplas acusações de fraude e furto qualificado. Greg compareceu à sua sentença, observando-a, pequena e abatida no tribunal, um contraste gritante com a mulher confiante e encantadora que um dia o cativara. Ele sentiu uma pontada de tristeza, não pelas escolhas dela, mas pelo desperdício, pela pessoa que ela poderia ter sido. A casa em estilo Queen Anne, a casa dele, finalmente parecia limpa, completamente purificada e renovada. Mas guardava muitas lembranças, muita dor. Ele a vendeu. Comprou um lugar menor e mais aconchegante nos arredores da cidade, longe da agitação urbana, com um quintal tranquilo dominado por um robusto carvalho. Adotou um cachorro resgatado, um terrier desgrenhado chamado Gus, que se tornou seu fiel companheiro em longas caminhadas contemplativas. Greg começou a namorar novamente, com cautela, aprendendo a confiar aos poucos, permitindo que conversas honestas reconstruíssem a conexão. Encontrou consolo em prazeres simples, o rabo abanando de Gus, o conforto tranquilo de sua nova rotina, o som da chuva em seu novo telhado. A libertação que sentiu naquela primeira noite não era apenas raiva, era a liberdade de construir uma vida baseada na honestidade. O caso havia destruído seu mundo, mas também o forçou a reconstruí-lo sobre uma base mais forte e verdadeira. Ele pagou o preço de um coração partido, mas Lisa pagou um preço muito maior por sua decepção. A mentira, ele aprendeu, podia criar raízes facilmente, mas no fim, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, trazendo consigo dor e a chance de um novo começo, honesto.